Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Georgeton e nós vamos continuar analisando aqui os tópicos das matérias que devem cair no nosso concurso. Pessoal, hoje nós teremos uma aula analisando a lei 12.153 de 2009, que trata dos juizados especiais da Fazenda Pública, tá certo? É uma matéria que não é longa, é uma lei até pequena, né? Nós vamos analisá-la. E vocês vão perceber agora que, depois de termos estudado o Código de Processo Civil como um todo, esta lei se torna bastante simples, bastante inteligível, fácil de se entender, sim, porque na verdade é como se nós tivéssemos aqui a ideia de partes do Código de Processo dentro dessa lei, mas de forma muito mais simples, mais fácil, muito mais adequada à desnecessidade de formalidades. Porque a ideia é essa. Primeiro ponto, preste bem atenção. Juizados especiais cíveis, né, da Fazenda Pública. Então, entenda. Quando que eu vou utilizar essa legislação? Quando eu for entrar com uma ação contra o Estado. Claro, quando eu falo Estado, entenda, eu quero dizer quem? Eu quero dizer União, todos os estados, o Distrito Federal, ou os municípios. Tudo bem? Eu vou entrar com uma ação, né? Eu quero exigir algum valor, alguma coisa, né? Do Estado. Então, eu vou utilizar esta legislação. Percebeu? É uma lei própria só para isso. Bom, vocês vão entender como ela é prática, como ela é simples, como ela é fácil de tratar, e vamos analisar aqui os pontos principais. Aqueles pontos que, essencialmente, devem ser questionados de vocês no momento da prova. Como sempre, eu sempre ressalvo, nós não temos aqui a pretensão de esgotar este tema, muito pelo contrário, né? O que nós temos aqui é a pretensão de prepará-los para a prova, para o concurso. As questões que serão suscitadas sobre essa legislação. Tudo bem? Eu digo isso porque, se você for procurar, pessoal, como eu sempre falei nas nossas aulas anteriores, você vai encontrar livros inteiros falando sobre esse tema. Nós não temos aqui a ideia de aprofundar esse ponto. Por quê? Porque temos que ter foco. Estão lembrados? A nossa análise aqui tem que ser pontual para o concurso. Esse é o ponto. Tudo bem? Tá certo? Vamos lá, então? Vamos analisar? Vocês vão ver que essas normas, essas regras, são bastante simples, bastante fáceis, tá bom? Eu vou começar colocando pra gente aqui isto. A própria lei é dos juizados, né? Então, vocês têm elas aqui do meu lado, vejam bem, muito bem, se não ficar adequado aí, depois o Igor vai arrumar, né? Muito bem. Juizados especiais da Fazenda Pública. Olha lá, Lei 12.153 de 2009, já é antiga essa lei. Tanto é antiga, vou dizer uma coisa para vocês, bem no finalzinho dela, ela trata de algumas datas, de quando teria que começar a funcionar, quando que os estados devem criar esses juizados. Mas isso, pessoal, foi bem lá atrás. Era um prazo de 2 anos para criar os juizados, 5 anos para que as ações pudessem começar a versar dentro dessa legislação. Isso já faz muito tempo, já passou. Não vejo maior necessidade da gente analisar este ponto, tá? Porque ela já é uma lei para a gente bem interessante, bem comum, né? A aplicação dela é normal. Olha o que diz aqui, pequeno texto que abre. Dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, ele já está dizendo aqui quem é que, vamos lá, será réu nessa lei. Quem que essa lei entende como réu nessas ações. Então, vamos começar comigo, pessoal. Acompanha, por favor, aí comigo. Olha lá o que está escrito, ó. O artigo 1º diz assim, os juizados especiais da Fazenda Pública. Veja, você até tem outras previsões legais de juizados, tá bom? Mas para nós, para nossa prova, para o concurso, o que está no edital é essa lei. Então é essa que nós vamos tratar. Tudo bem? Muito bem. Você tem lá os juizados criminais, por exemplo, né? Juizado de pequenas causas. Mas não é o caso. Aqui é da Fazenda. Fazenda, o que é? Fazenda que é dinheiro. Quando eu falo Fazenda Pública, meu amigo, minha amiga, significa aquele órgão da administração que cuida do dinheiro público. Entendeu? O dinheiro do Estado. Por isso, ele tem uma lei só para tratar disso. Então, juizados especiais da Fazenda Pública,
órgãos da justiça comum, integrantes do sistema dos juizados especiais. Veja, dos juizados especiais. Por isso que eu falei, tem outros tipos de juizados. Mas nós estamos nesse, tá? Da fazenda. Serão criados. Então, veja bem, quem vai criar esse juizado? Primeiro, a União vai criar. Aonde que ela vai criar? No Distrito Federal e nos territórios. A gente já comentou, mesmo que é passando, você talvez já tenha visto também direito administrativo, mas vamos lá. Quem é responsável por cuidar, entre aspas, né, do judiciário do Distrito Federal? O Distrito Federal não é um estado, o Distrito Federal é um caso à parte. No Distrito Federal, quem tem a obrigação, competência para criar, cuidar do judiciário é a União. É a União, tá? E nos territórios também. Não temos territórios atualmente? Não, não temos. Mas podemos ter. E entendo, a União fica responsável em criar esses juizados especiais de fazenda pública, tá bom? Então, pela União, quem tem que criar? Quem tem a obrigação de criar? A União, no Distrito Federal e nos territórios. E, agora vem nos estados. Presta atenção agora. Os estados terão a obrigação de criar. Entendeu? Então, veja bem como ele coloca aqui. Serão criados pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Na verdade, pessoal, serão não só para as ações que envolvam o Estado como réu, mas também os municípios, tá bom? Agora, interessante aqui, só para colocar, veja o que ele diz, estados para conciliação, então vai caber claro, é um juizado especial, entendeu? Se cabe conciliação até na justiça comum, digamos assim, no procedimento comum, lá no Código de Processo, quanto mais no juizado. Então, cabe conciliação. Aliás, essa é a proposta, essa é a ideia até, né? Conciliação, o próprio processo, o julgamento. E olha agora, a execução. Quer dizer que a execução também será feita pelo próprio juizado? Sim, senhor. Percebe? Você veja que execução no processo comum, muitas vezes você tem que entrar com uma nova ação de execução, que pode ou não ser no mesmo juízo que fez o processo de conhecimento. Aqui não, corre tudo por um juizado só. Bacana, né? Muito bem. Nas causas de sua competência, depois nós vamos ver. Agora vamos lá. Parágrafo único. O que é esse sistema de juizado especial? O que ele diz aqui, ó. Os sistemas dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal é formado pelos, olha agora, juizados especiais cíveis, como eu disse, juizados especiais criminais, e aí os juizados especiais da Fazenda Pública. Esse é o que nos interessa. Esse aqui é o que essa lei trata. Tá bom? Beleza? Bacaninha? Muito bem. Só lembrando, ele faz parte de um sistema dos juizados. A ideia aqui era criar formatos mais informais, procedimentos mais simples, rápidos, práticos, para resolver causas mais simples. Essa era a ideia. Sim, e até hoje está aí. Nós temos todos esses juizados, tá bom? Aqui é o da Fazenda, cuidado. Vamos lá. Parágrafo segundo. É de competência. O que cuida o juizado especial da Fazenda Pública? Processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Causas cíveis. Então não é causa penal, porque causa penal é aqui, ó, no juizado especial criminal. Lá em cima. Então aqui é causa cível, sim, mas é uma causa de interesse do Estado. Quando fala de interesse, não quer dizer que o Estado é o autor. Ele é o réu. Ele é o réu. Mas não é de interesse dele? Ele não vai ter que pagar? Então, é do seu interesse. É do Estado. Interesse do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Muito cuidado com isso, porque a gente às vezes não dá muita bola para não, o município também. E agora vem o ponto-chave. Até o valor de 60 salários mínimos. Ô, meu querido, minha querida. Veja, qual que é a ideia aqui? Básica. É esse parágrafo segundo, esse artigo 2º. O artigo 2º, ele define claramente, tá? São ações cíveis. Ora, se é cível, pessoal, sejamos honestos, geralmente envolve o quê? Dinheiro, não é? Recursos. Mas aqui só vai valer no juizado quando for até 60 salários mínimos. Veja, o salário mínimo está sempre alterando. Não, 1.000 e tantos reais, 1.000 e poucos reais. Muito bem. 60 salários mínimos, raciocina comigo. Até este valor você pode julgar por essa ação. Utilizando esta lei. Percebeu?
esta lei. Pessoal, é uma lei mais rápida, é uma lei mais prática, e vocês vão ver lá na frente depois. Vamos dizer que eu tenho uma ação contra o Estado e o valor é de 70 salários mínimos. Veja bem, hein? Eu gostaria de usar essa lei. Por quê? Porque é muito mais prático, mais rápido, e principalmente eu pego esse dinheiro logo. Vocês vão ver. O que eu posso fazer? Mas o meu é 70 salários mínimos. Então, eu abro mão de 10. E pode? Pode. Então eu vou abrir mão de 10 salários mínimos, eu só vou pedir 60. Mas é 70, mas eu só vou pedir 60. Por quê? Porque eu quero logo. Eu quero logo, tô com pressa. Entendeu? Não é? Vou casar. Entendeu? Já tô fazendo uma loucura, faço outra. Abro mão de 10 salários mínimos. É um dinheirinho bom, né? Já dá para fazer umas coisinhas aí. Quero comprar um carro, quero viajar, quero... Então tá. Rápido. Tudo bem. Agora, como eu falei, se você tem aí 600 salários mínimos para receber, aí eu não sei se compensa abrir mão de tudo, né? Para ficar só com 60. Poderia? Poderia. Mas aí não é muito interessante, né? Bom, cada um com seu cada um, né? O mais importante, esta lei é feita para você entrar com uma ação onde você pleiteia, no máximo, 60 salários mínimos, tá? Esse tem que ser o seu pedido máximo. Tudo bem? Aí você pode usar essa lei. Contra quem? Contra os estados. Contra um estado. Qualquer estado. Contra o Distrito Federal. Contra os municípios. Qualquer município. Entendeu? Contra território, também. Não temos hoje, como eu falei. Mas a lei prevê, porque é possível. Tá certo? Bacana? Fácil, né? Bem legal. Guardem bem 60 salários mínimos. Esse é o ponto básico, tá? Muito bem. Parágrafo primeiro. Esse ele falou da competência no artigo 2º. No parágrafo 1º, ele já muda o tom. Agora ele vai falar o que não é da competência. O que não é da competência. Então aí é só ficar atento. Coloquei bem grande, ó. Não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda. Muito bem. 1. As ações de mandado de segurança. Então, mandado de segurança não. Mandado de segurança não. Mandado de segurança não é sério, não pode. Desapropriação. Desapropriação. Você vai tirar a propriedade de alguém. Vai fazer isso pelo juizado? O cara vai perder a casa, o sítio? Não. Divisão e demarcação de terra. Também envolve. Pode ser uma fazenda inteira, né? Ações populares. Ação popular, né? Que você deve ter visto lá no Constitucional. Lembra do Constitucional? Então, ação de improbidade administrativa. É uma ação civil. Mas é uma ação própria. Não vai correr pelo juizado. Execuções fiscais. Porque execução fiscal é um negócio rápido, né? Acelerado. Ele já é rápido por si só. Tá? E veja, na execução fiscal, eu não tenho que provar nada. Não tem, entre aspas, assim, um juiz de conhecimento, né? Uma ação de conhecimento. Não. Eu tenho já o documento que prova a dívida. Tá bom? Mas aí, nas ações, nas execuções fiscais, é o Estado contra a pessoa. Aqui, a ideia é a pessoa contra o Estado. Tudo bem? E aí ele, por fim, coloca também ações que cuidem de direitos e interesses difusos e coletivos. Tudo isso aqui, pessoal, veja bem, não é possível fazer pela lei dos juizados, porque tudo isso aqui denota uma certa exigência instrutória, de prova. E aqui, a ideia do juizado é uma coisa rápida, prática, simples. Aqui não, envolve coisas muito sérias, né? Tá? O mandado de segurança é um remédio constitucional, um right constitucional, lembra? Eu tenho um formato próprio, tá? A desapropriação, o cara vai perder a casa, vai perder o sítio, vai perder a fazenda. Você não pode fazer isso pela lei do juizado, que é super simples, rápida, entendeu? Então não caberia. Essas coisas que exigem um pouco mais de prova, não caberiam. Ainda não é possível também, nas causas sobre bens imóveis dos estados, do Distrito Federal, do território dos municípios, autarquias e fundações públicas a elas vinculadas. Bens imóveis pode ser um prédio, pode ser um terreno. De novo, seria uma espécie de desapropriação, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Contra o Estado, a favor do Estado, não importa. Mas não é possível, tá? Tudo bem. As causas que tenham como objeto, qual é o objeto da ação? A impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Entendeu? Impugnação. O que é impugnação? É defesa, né? Você vai defender, você vai... No caso aqui, houve uma penalidade de demissão. Entendeu? E você vai tentar impedir que haja essa penalidade.
não pode ser pelo juizado. Tá bem? E ações disciplinares para militares também não pode, né? Tá bom? Para os militares também não pode. Que tem também um regramento próprio, tá? Tem uma norma própria que cuida disso. Nesse caso da demissão, você vai estar, pessoal, no estatuto do servidor público, do funcionário público, entendeu? E quanto às sanções disciplinares, você tem lei própria que cuida disso. Então não pode ser pelo juizado. São coisas importantes, coisas muito sérias. Como eu falei, de novo, envolve uma instrução probatória muito maior, tá? Então, por isso. Muito bem. Parágrafo 2º, olha lá. Você viu? Você percebeu até aqui como é simples? Olha, falando da competência. Basicamente, qual é a competência? Bom, primeiro, ações que tenham interesse, ações civis dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios. Até 60 salários mínimos. Ponto, acabou. Agora, mesmo que seja até 60 salários mínimos, se forem envolvendo essas situações, não cabe. Não cabe. Tá certo? Ah, não, mas como é que vai ter um imóvel com 60? Não sei. Sei lá, pode ser. Vai saber. Não sei. Tá? De qualquer forma, estas ações aqui não podem ser tratadas pela lei do juizado especial. Tenham atenção a isso. Isso pode cair. Coisinha boa, porque é competência, né? O que a lei trata e o que ela não trata. Isso é competência. Isso é fácil. Tem tudo para cair. Fique atento. Muito carinho com o artigo 2º e seu parágrafo 1º. Muito. Isso aqui tem tudo para cair numa prova. Eu alerto. Tudo para cair numa prova. E é bem fácil. Entendeu? Juizado não é complicado. É bem simples. Por isso a gente tem que torcer para cair bastante questão. Porque você tem tudo para acertar tudo ali, viu? Vamos lá. Presta atenção. Continuando. Parágrafo 2º. Quando a pretensão, o que é a pretensão? O que você deseja com a ação, né? Aqui no juizado. Versar, tratar sobre obrigações vincendas, valores que eu ainda terei para receber, entendeu? Para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas e eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput. Qual que é o valor referido no caput? 60 salários mínimos. Vamos colocar aqui. Então, novamente, só para você saber, novamente teremos o que aqui? 60 salários mínimos. Ok? 60 salários mínimos. Deixa eu arrumar esses salários, senão o professor Osmar briga comigo, né? Então, se você for tratar de valores, e você sabe que existe, vamos imaginar aqui que é esse negócio de parcelas, obrigações. Imagine, por exemplo, uma pensão alimentícia, né? Ou imagine salários. No caso do Estado, acho que é mais fácil. Salários que não foram pagos ou salários que ainda deverão ser pagos. Ou, preste bem atenção, não vou falar o salário inteiro, porque o Estado não costuma atrasar, não, porque já não tem atrasado, atrasa. Mas vamos dizer que seja uma parcela que você está discutindo o salário, que você entende que deveria ter sido pago e não foi, coisas desse tipo. De qualquer forma, pessoal, juntando os valores, você vai ter que somar. Vincenda, você não vai botar lá 10 anos do que eu ainda tenho para receber. Você não sabe se você vai trabalhar por mais 10 anos ali, entendeu? Então, você pode pedir até 12 parcelas que ainda não venceram e as que já venceram também. Só que juntando tudo isso, tem que ir até 60 salários mínimos. De novo. Percebeu? Aqui nós estamos falando de obrigações mensais, parceladas, tá? Você pode exigir até 12 que não venceram, quer dizer, até um ano para frente, e as que já estão vencidas. Desde que isso fique dentro de 60 salários mínimos. Você pode usar essa lei. Bacana, né? E sim, muitas vezes o funcionário tem um valor que ele entende que é direito dele, que ele não recebeu, que não está sendo pago, né? Um acréscimo qualquer. Maravilha. Pode usar essa lei. Bacana, né? Muito bem. Para quarto, no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Isso aqui é bem legal, isso aqui é bem bacana. O que ele está dizendo com isso aqui? Querido, é o seguinte, naquele fórum, digamos assim, né? Dentro do fórum você tem vários foros, né? Primeiro cartório cível, primeiro juízo cível, segundo juízo cível, juízo de família e tal. Bom, onde você tiver juizado especial de fazenda pública, não tem conversa. Em havendo essas situações que nós colocamos aqui, ó, tá? Você tem que usar o juizado. Não, mas eu não queria. Não, tem que usar o juizado. A competência é do juizado. E pronto. E veja bem o termo, é absoluta. E aqui, pessoal, muito simples. O que ele faz na prova? É relativo.
E aí ele põe relativa nos casos de, ou então, é absoluta, exceto nos casos de isso, de aquilo. Não. A regra é clara, é absoluta, ponto. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Tudo bem? Tá legal? Então tá bom, muito cuidado, hein? Pegadinha bobinha. Você não vai cair mais nisso. Olha agora. Artigo 3º. O juiz poderá, é de ofício, quer dizer, a função dele pode por conta própria, da cabeça dele, ou a pedido das partes, deferir, entendeu? Possibilitar aí, né, realizar quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo. Olha, o que nós estamos falando aqui? Cautelares antecipatórias, tutelas, lembra das tutelas antecipatórias? Para quê? E, de novo, para evitar dano de difícil e incerta reparação. Então, você pode ter cautelares, porque o juizado, pessoal, a ideia do juizado é um procedimento rápido, né? Célere, sem maiores detalhes, sim. E as cautelares, as antecipatórias, geralmente não condiz muito, por quê? Porque o procedimento já é bem rápido. Não haveria necessidade, mas, claro, cada caso é um caso, e em sendo assim, poderia ser possível cautelares e providências antecipatórias, como tutelas. Quando? Quando você demonstrar que poderá haver um dano de difícil ou incerta reparação. Bacana. Não foge muito do que nós já vimos. Nós já vimos tudo isso lá no processo civil. Aqui eles colocam, mas de forma bem enxuta. Ótimo. Que bom, né? Facilita um pouco para a gente. Muito bem. Aí vem assim no quarto. Exceto nos casos do artigo 3º, que é a possibilidade de cautelares, tutelas antecipadas, para evitar dano, né? Somente será admitido o recurso contra a sentença. Aqui é interessante pelo seguinte: vocês sabem que a possibilidade de recurso é um benefício constitucional, inclusive, né? Tá? Constitucional. Mas o procedimento, vou falar assim, do juizado, ele é muito rápido. Cabe recurso? Olha, pessoal, até cabe. Mas os recursos são muito específicos. Não é como no Código de Processo Civil, que não se lembra? Quantos recursos nós temos? Um monte de recursos. Tá? Aqui é um pouco mais sucinto. É possível, mas difícil, tá? Somente será admitido recurso contra a sentença. Como assim contra a sentença? Você não pode recorrer de decisões interlocutórias do juiz. É isso que ele está dizendo. Então, só caberá recurso, só será admitido, tá? Contra a sentença. Tudo bem? Então, só cabe recurso contra a sentença. Não cabe recurso contra a decisão. Então, não tem agravo. Não tem agravo. Não tem agravo. Só contra a sentença. Tudo bem? Então, só fica claro isso. Lembra que dentro de um processo, você vai ter N situações. N decisões do juiz. Durante o curso de um processo. Mas aqui a ideia é que o procedimento seja muito rápido, enxuto. Entendeu? Possivelmente, é bem capaz do juiz nem tomar nenhuma decisão interlocutória no meio do caminho. Ele só vai para a sentença mesmo. Entendeu? Geralmente. Mas mesmo que haja decisões interlocutórias, você só vai poder recorrer contra a sentença mesmo, tá? A não ser, e agora vem, porque o começo é exceto no caso do artigo 3º. Por quê? Querido, se o juiz deu uma cautelar, se o juiz deu uma tutela antecipada, você pode recorrer dessa decisão. Entendeu? Dessas decisões aqui, ó, de providências cautelares e antecipatórias, pode. São as únicas decisões interlocutórias onde cabe recurso. Tudo bem? Ele não especifica, mas cabe. Tá legal? Aí você usa o quê? Código de Processo Civil. Tudo bem? Bacana? Vamos lá. Artigo 5º. Podem ser partes no juizado especial da Fazenda. Parte. O que é parte, então? De novo, autor e réu. Requerente e requerido. E são as partes no processo. Aqui também. Só que aqui ele define. Eu não vou falar isso no processo civil. No processo civil qualquer um pode. Aqui não. Acompanha comigo que também é outra coisinha legal para cair na prova. Quem pode ser autor? Quem é o autor aqui no juizado especial? As pessoas físicas, eu, você, e as microempresas, e empresas de pequeno porte. Claro, o que é microempresa e empresa de pequeno porte? Tem uma lei, a lei complementar, que define isso, pessoal. Define. Claro que essa legislação, ela se altera, viu? Sim, ela se altera.
inclusive analisando aí os valores que essas empresas oferem durante um ano. Então, isso com o tempo pode ir mudando. Mas o que importa para nós na prova é quem pode ser autor aqui? Pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Ô, João, então empresas não pode ser. Não. Cuidado, hein? Muito cuidado. São as micro e pequenas empresas. Microempresas de pequeno porte, tá? As pequenas empresas. Empresas médias, só escrito empresa. Não, empresa não. É empresa de pequeno porte. Pequenas empresas. Porque os valores aqui são justamente para isso, pessoal. 60 salários mínimos. Não é um valor alto, entendeu? Nós não vamos discutir alto, não. Tem que ser coisa pequena. Tudo bem? Para justamente compensar a velocidade que se dará a este processo. Porque sim, ele será veloz, ele será rápido. Então, por que essa rapidez toda? Por causa disso. Valores pequenos, questões mais simples. Tudo bem? Tá legal? Então vamos lá, toca o barco. E quem quer réu? Bom, réu fica fácil, eu já falei várias vezes. Os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios. E ele ainda coloca, preste atenção, autarquias, fundações e empresas públicas a elas vinculadas. A elas quem? Né? As autarquias, as fundações. Tudo bem? Aos estados, aos municípios. Beleza? Então, cuidado. A União pode ser réu? Aqui não. Percebeu que não está escrito União? Não está. Tem Estado, Distrito Federal, território e município. Eu sempre falo do território, porque se o cara tirar o território, você talvez não lembre. Tá? Cuidado. Está escrito. E está errado? Tá. Se ele colocar são réus nas ações do juizado especial criminal, Estado, Distrito Federal e municípios. Está errado. Faltou território. Percebeu? Faltou território. Então, por isso que eu alerto. E a gente não lembra de território, pessoal. Por quê? Porque nós não temos. Eu ainda, né? Eu sou da época que tinha território ainda. Mas não tempo. Um tempo. Os jovens de hoje nem lembram o que é um território, tá? Então, por isso que eu sempre bato na tecla para não esquecer. Bacana? Fácil, né? Ou bem legal essa aqui, que fala quem podem ser as partes, ó. As partes. É um pedacinho bacana também, porque já caiu. Não é que eu estou inventando, não, é que já caiu. Tá? Onde a gente faz a ressalva, a gente bate um pouco mais, é porque já caiu. Tá bom? Então toma cuidado. Tá certo? Assim, né? Vamos lá. Artigo 6º. E quanto àqueles detalhes mais básicos? Por exemplo, olha lá, artigo 6º. Quanto às citações e intimações, como se dá isso? Simples, pessoal. Aplica a regra do Código de Processo Civil. Eu sei que aqui está o Código de 73. Hoje já não é mais esse. É o Código de 2015, que nós analisamos. Então, todas aquelas regras que nós vimos para citação e intimação, vai valer aqui. Vai valer aqui, tá? Mesmo assim, olha que beleza! Ótimo! Que bom, né? Quer dizer que se ele trouxer alguma exceção, alguma coisa, cuidado, hein? Cuidado, tá? Não. É usar citação e intimação de acordo com o Código de Processo. Bacaninha? Super fácil. Falei que ia ser fácil essa. E o 7º? Acompanha comigo agora o artigo 7º. Olha só. Não. Cuidado com esses não, hein? Porque aqui, filho, é fácil. O que ele faz? Não. Ele tira o não. Ele não inventa nada, ele só tira o não. E bota lá. Entendeu? Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato pelas pessoas jurídicas de direito público. Inclusive interposição de recurso. Bom, aqui é muito simples. Você sabe que muitas vezes o Estado, ele tem prazos diferenciados. Ele tem algumas vantagens, né, sobre a pessoa comum, o particular, a empresa da iniciativa privada. Ele tem algumas vantagens processuais, sim. Em especial com prazos, geralmente mais dilatados, maiores, para os órgãos públicos, para o Estado. Né? Aqui não. Não tem prazo diferenciado. Prazo é igual para todo mundo. E agora olha o detalhe. Devendo a citação para audiência de conciliação, lembra da audiência de conciliação? Vamos primeiro tentar uma audiência de conciliação. Tudo bem. Citação de quem? Do réu. Quem que é o réu? De novo, estados, Distrito Federal, territórios e municípios.
Esses são os réus. Eu vou citá-los para a audiência de conciliação. Muito bem, a citação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Legal, né? Antecedência mínima de 30 dias. Mínima. Pelo amor de Deus. É claro, você vai ter que guardar os 30 dias, porque não é difícil. Mas, por favor, cuidado com o mínimo. O mínimo aqui é bobinho, é tolo, é tosco, mas o cara usa. Se ele tirar o mínimo, tá errado. João, mas ele vai pegar o pé da letra que tá escrito. Infelizmente, tá? Então, a gente alertando, você fazendo um destaque aí no seu material didático, eu creio que não vai ter dificuldade. Como nós estamos fazendo aqui, né? No seu caso, lá no seu material, faça colorido, faça um esqueminha, destaque alguma coisa que aí você não erra, tá bom? Muito bem. Então, para a audiência de tentativa de conciliação, a citação tem que ter uma antecedência mínima de 30 dias. 30 dias, legal, muito legal. Boa. Esse artigo 7º ele é bem interessante. É outro ponto que pode cair na prova. Como eu falei para você, eu estou destacando aqueles pontos que mais devem cair na prova, tá? Muito bem. Artigo 8º. Olha agora. Os representantes judiciais dos réus, claro, se eu estou falando dos estados, municípios, é óbvio que é uma entidade jurídica fictícia. Quem vai representar? Os procuradores do estado, os procuradores do município, né? Que são os advogados, né? Da fazenda e tal. Muito bem. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, fazer acordo, né? Transigir, negociar, né? Ou desistir nos processos da competência do juizado especial. Ó, claro, nos termos das hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação, seja o estado, seja o município, seja o Distrito Federal, seja o território. Muito bem. Então, nada de especial aqui, né? Óbvio. Se você vai para uma audiência de conciliação, por exemplo, você tem que poder conciliar. É o mínimo, né? Boa. Olha agora. A entidade ré, que é uma daquelas entidades que eu falei de público, de autarquias, fundações, empresas públicas, lembra? A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação, prova, as provas, a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Olha, estamos tratando de algum assunto, então, geralmente o órgão público tem documento, tem que apresentar. E veja bem, hein? Apresentando o quê? A documentação isso é prazo, hein? Não é uma data, mas é um prazo. Até a instalação da audiência de conciliação. Porque na audiência de conciliação, de repente, nem se usa a documentação. Lembra? Por quê? Faz-se um acordo. Vamos combinar, vamos fazer acordo? Não importa. Não. Vamos fazer assim. Você quer tanto? Eu te pago X. Tá bom? Tá bom. Então, resolvido. O juiz nem vai olhar a documentação envolvida, não vai ver as provas, já chegaram num acordo. Maravilha, é o que importa. Mas, de qualquer forma, a documentação tem que ter apresentado até o momento em que se instala a audiência de conciliação. Porque vai que você pega um juiz acelerado, né? Ele, não deu conciliação, não dá as provas, deixa eu dar uma olhada nos documentos. Pronto, vamos que vamos. Tudo bem? Bacana, né? Eu vou colocando situações assim meio práticas, né? Porque a minha ideia é que você guarde aí, né? Guarde como é que é o formato, o procedimento. E nesse bate-papo a gente vai conseguindo guardar, né? Vai conseguindo assimilar. Muito bem. Olha o artigo 10. Às vezes precisa de um pouco mais de prova, né? Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa. Porque, tudo bem, pode precisar de exame técnico para conciliação? Pode, mas pode principalmente para o exame, né, do julgamento. O juiz vai dar a sentença. O juiz nomeará, olha agora, pessoa habilitada. O que nós estamos falando aqui? Você possivelmente, nós estamos falando de perícia. Sim, exame pericial. É uma prova sofisticada. É possível no juizado? Sim, senhor. Tá? Se for necessário, tá? O juiz vai nomear um perito para fazer esse exame, tá bom? E o laudo, preste atenção agora, o laudo tem que apresentar esse laudo pelo perito até 5 dias antes da audiência. Lógico. Porque as partes têm que ver o laudo para que eles vão para a audiência de conciliação já com uma ideia, né? O perito falou isso, e agora? Então, vamos ver, né? Possivelmente, esse laudo pode direcionar a conciliação, né? Se o laudo foi todo a favor de mim, da minha pessoa, do meu pedido, eu já vou para a audiência de conciliação mais sossegado, né? Pô, a coisa tá boa pro meu lado, né?
eu tenho um conjunto probatório muito eficaz, robusto, cabal. O próprio exame, o laudo do perito é favorável a mim. Então, claro que o juiz, numa sentença, a possibilidade dele ser favorável a mim é muito grande. Então, o Estado talvez tope uma conciliação. Se ele for completamente contrário a mim, eu também vou para a audiência preparado. A coisa não está boa para o meu lado. Então, vamos ver, quem sabe, né? Compense um acordo razoável. Maravilha! Perfeito. Boa, né? Muito bem. Olha outro ponto agora, muito, muito importante. Claro, cuidado com o prazo, viu? Até 5 dias antes da audiência. Eu não posso ir para a audiência sem ter visto o laudo. Esses 5 dias é o tempo necessário para a gente analisar o laudo, né? Então, muito bem. Fácil, viu? Você vê, lembra, tem muitos pontos do processo civil, sim, mas todos analisados de forma muito rápida, muito sucinta. Pá, 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 entendeu? Sem aquele monte de detalhes previsto no Código de Processo. Por isso que eu falei, fica bem mais simples a análise agora. E outro ponto, olha agora, olha o 11 que supimpa. Nas causas de que trata esta lei, todas aquelas causas até 60 salários mínimos, etc. Não haverá reexame necessário. Yes! Lembra? O recurso obrigatório que nós falamos lá no Código de Processo Civil. Estão lembrados? Então, lá era necessário, em determinados casos. Claro que tem exceção, hein? Lembra disso. Mas veja, aqui não. Aqui não. Não tem reexame necessário. Quer dizer, quando o juiz decidir, se a entidade ré não recorrer, o juiz não é obrigado a recorrer, a mandar a sua decisão para uma análise de um tribunal. Não tem reexame necessário no juizado. Lógico, a ideia daqui é que seja rápido, né? Muito bem. Vamos lá, 12. O cumprimento do acordo ou da sentença com o trânsito em julgado que imponham e tragam obrigação de fazer, não fazer, ou entrega de coisa certa. Lembra que nós vimos isso? Cumprimento de sentença? Olha a matéria aí. Será efetuado mediante ofício do juiz, quer dizer, o próprio juiz já determina isso, tá? Para a autoridade citada. Quem? O Estado. O Distrito Federal, o território, o município. Então o juiz já manda um ofício para lá, mandando fazer, não fazer, entregar a coisa. Com cópia da sentença e do acordo. Ou do acordo, né? Que foi feito na conciliação. Então o juiz já fala, fez o acordo? Fez. Ele deu a sentença? Deu. Pum. Já, imediatamente, já dá uma ordem para que a autoridade cumpra. Acabou. Lembra que não é uma ação contra uma pessoa física. É contra um órgão estatal. Então, meu amigo, tem que cumprir. Tem que cumprir. Não há outra forma. Não há discussão. Se é uma pessoa física, o sujeito pode ratear, o cara pode, né? Mas aqui não. Aqui deu a ordem, o servidor, o agente público que receber a determinação tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem conversa. Tá? Boa. Legal isso aqui. O 13, olha aqui, que é bacana. Tratando de obrigação de pagar quantia certa. Lembra, nós estamos falando aqui, e foi o final do nosso curso de processo civil. Final não, né? Mas uma das aulas finais, cumprimento de sentença. E aí nós falamos de obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisas, e também de pagar. Aqui, de novo, obrigação de o agente público, a entidade ré, pagar algum valor. Muito bem. Se for isso, após o trânsito em julgado da decisão, então não teve recurso, transitou julgado, tudo certinho, o pagamento será efetuado. Opa! Então vamos lá. Como se dará o pagamento do valor? Grana, dinheiro agora. Muito bem. Olha lá. Ele coloca assim. No prazo máximo de 60 dias. Olha que espetáculo. Depois do trânsito julgado, 60 dias. Contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa. Veja bem. O juiz, então, determina que seja feito o pagamento. Ponto. Independentemente de precatório. Isso aqui é um caso. O que é isso, precatório? Vamos lá, pessoal. Presta bem atenção. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Tá bom? Precatório. Precatório está previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 100 da Constituição. E é a forma, o meio, como a administração pública, o Estado, né, os órgãos públicos, pagam suas dívidas judiciais. Dívidas judiciais. Quando um Estado, vamos pegar um Estado, perde uma ação na justiça e tem que pagar um valor, o governador não pode ir lá abrir o cofre, pegar na gaveta o dinheiro e entregar para o cara. Não, ele não pode, lembra? Precisa da legalidade, tem uma série de obrigações, né?
Ele não pode pegar o dinheiro do nada. Tudo tem que ter uma correspondência. Então, presta atenção. O que ele faz? Esse valor é transformado em um precatório. É um formato que ele vai ter. Simplesmente assim. E ele vai para o Estado incluí-lo na lei orçamentária. Como assim? Todo ano, quando se fizer a lei orçamentária, o Estado determina um certo valor. Fala, ó, esses milhões aqui, ou bilhões, não sei, é para pagar precatório. Opa! Então, no próximo ano eu recebo... Não, peraí. Esse valor, milhões ou bilhões, não sei, é para pagar os precatórios que derem para pagar com aquele valor. Porque, pessoal, municípios, estados, Distrito Federal, eles podem ter muitos precatórios para pagar, quantidade de valor imenso. Eles não vão pagar de uma vez. Tudo. Entra numa fila. O Estado não tem recursos infinitos. Então, ele separa um valor para pagar precatório. Quantos? Quantos der para pagar. Olha, mas o meu precatório que eu recebi agora, esse ano, no ano passado, um valor que o Estado tem que me pagar e até agora não me pagou. Então, ele virou precatório. E ele está numa fila. Só que os precatórios que serão pagos com os valores deste ano ou do ano que vem, na nova lei orçamentária, possivelmente são precatórios de alguém que recebeu, que ganhou o direito na justiça há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Agora que ele vai receber. João, você está me dizendo que demora tudo isso para receber precatório? Demora. Infelizmente demora. Ah, mas o meu é alimentos. É um valor que tem a ver com alimentos, né? Tem a ver com salário e tal. Então, precatório também. Tá? Só que como é alimentos, vai para uma fila diferente, só de alimentos, de precatórios alimentares. Legal, e aí? E aí que é alguns anos a menos. Também vai demorar anos. Nossa, por isso que é complicado. E por isso que essa lei do juizado é tão interessante. Porque você viu a regra. Eu vou receber em 60 dias. 60 dias, não em anos. Desde que o valor seja até 60 salários mínimos. Entendeu o legal dessa lei? Eu recebo já. Ah, mas eu tenho para receber 300 salários mínimos, 600 salários mínimos. Bom, filho, sinto muito, vai ser precatório. E aí você entra na fila do precatório. Entendeu? Será que eu recebo? Com sorte, se for jovem, talvez. Né? É duro, mas é isso, tá bom? Porque aqui não foi expedido precatório. Porque o valor é pequeno, entendeu? O valor é pequeno, não vai para precatório. Então o Estado tem que arcar com isso. É um valor, tudo bem, para mim, para você, é um valor alto. Mas para o Estado não é muito alto. É um valor que ele consegue dar conta. Percebeu? Sei que tem aqui para precatório. Ele tem recurso para isso. Para que as pessoas não fiquem aí, né, indefinidamente aguardando. Tá ok? Bacana? Vamos voltar? Vamos lá? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso texto mais uma vez. Eu tive que fazer esse pequeno parênteses, né? Porque precatório é um negócio interessante da gente analisar. Então, independentemente de precatório, cuidado com aquele in, lembra? Então, até vai ser 60 dias por causa do valor. Tudo bem? Agora, poderá ser mediante precatório? Poderá. Caso o montante da condenação, quer dizer, o valor, lembra que nós estamos falando de obrigação de pagar a quantia certa. Se a quantia certa, tá? O valor da condenação exceder o valor definido como obrigação de pequeno valor, obrigação de pequeno valor. Ô, João, e o pequeno valor é esses 60 salários mínimos? Não. É um pouco menos. Pois é. Até 60 salários mínimos, você pode discutir o assunto pela lei do juizado especial. Maravilha. Até. Tudo bem? Beleza. Como é que você vai receber? Em 60 dias. 60 dias. O juiz, então, definiu, transitou em julgado, não houve recurso da sentença, manda lá a requisição para a autoridade, em 60 dias você tem que receber. Bacana. Não tem nada a ver com precatório. Boa. Agora, pode ser que você tenha que receber mediante precatório. Mas quando? Quando o valor que você ganhou na ação judicial exceda o que se define como obrigação de pequeno valor.
Ô, João, mas o que é obrigação de pequeno valor? Nós já vamos ver isso, pessoal. Então não me confunda a obrigação de pequeno valor com o valor da competência do juizado. A competência do juizado são 60 salários mínimos. E pequeno valor? Nós vamos já ver isso aí já, tá? Nós já vamos ver. O que seria hoje? Eu vou colocar para você. Tá aqui, ó. Vou adiantar um pouquinho o nosso tema e já vou falar disso aqui, ó. Olha lá. Parágrafo 3º. Tem lei que trata disso aqui de pequeno valor, tá bom? Tem lei. Mas basicamente, preste atenção, o que seria pequeno valor? Que ele exige aqui no parágrafo 2º, ó, para você receber. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ler aqui, ó. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei de cada ente da federação. Na verdade, você acaba tendo uma lei única, né? Que trata disso. Mas veja que o valor aqui, o que é pequeno valor, que vai ser recebido sem precatório, quer dizer, em 60 dias. Qual que é esse valor, afinal de contas? Está aqui, ó. 40 salários mínimos, quando for status, e o Distrito Federal. 40 salários mínimos. E quando for o município? 30 salários mínimos. Quando for o município. Porque o Estado, ele tem mais potência econômica, né? Ele tem mais poder econômico. Então, para ele, 40 salários mínimos. Já o município, claro que vai depender do município, São Paulo, a cidade de São Paulo, é um município que tem, só ele tem mais valor que muito estado, mas a regra é regra, né? Então, 30 salários mínimos para municípios. Então, até 30 salários mínimos, eu recebo sem precatório. Até 40 salários mínimos. Para os estados, até 40 salários mínimos. Para os municípios, até 30. Tudo bem? Então, muito cuidado. Eu vou repetir um negócio aqui. Competência da lei dos juizados. Ações contra os estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, vinculadas a eles, não federais, tá? Muito bem. Valores até 60 salários mínimos serão discutidos, analisados pela lei do juizado. Beleza, pelo juizado. Agora, na hora de receber, porque, veja bem, o juizado não vai cuidar só de dinheiro. Pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de não fazer, não é? Pode ser uma obrigação de entregar algo. Você pode discutir isso pelo juizado. Não envolve dinheiro. Não envolve dinheiro. Quando envolver dinheiro, tem que ser, no máximo, até 60 salários mínimos. Você ganhou o dinheiro, boa. E agora, para eu receber? Depende. É contra o Estado? Então, até 40 salários mínimos, é só fazer a conta de quanto dá. Então, eu recebo em 60 dias. Se for contra o município, até 30 salários mínimos, eu recebo em 60 dias. Agora, se for acima disso, sinto muito. Por quê? Aí tem que ir para precatório. Aí vai ser feito um precatório. Você tem direito, viu? Você ganhou. Está aqui o seu precatório de 50 salários mínimos contra o Estado da Paraíba. Muito bem. Só que vai para precatório. O Estado vai pegar o precatório e vai colocar lá na fila. Todo ano eles separam dinheiro para pagar precatório. Um dia chega o seu. Um dia. Entendeu? Nossa, interessante, hein? É. Olha agora, parágrafo primeiro, só para não pular. Desatendida a requisição judicial. O juiz mandou pagar, lembra? O juiz, então, imediatamente determinará o sequestro do numerário, o sequestro do dinheiro, da grana, da bufunfa, suficiente ao cumprimento da decisão. Dispensada a audiência da Fazenda. Como assim? Querido, o juiz não mandou, fez uma requisição para a autoridade lá, responsável pelo órgão, pagar em 60 dias? Sim. Deu 60 dias, não pagou. O juiz vai e manda bloquear o dinheiro lá na conta do Estado, do município, do Distrito Federal, do território, daquela autarquia, daquela fundação pública, daquela empresa pública. Ele manda bloquear o dinheiro lá na conta. Pronto, sequestrar. Acabou. Então, por isso que não adianta. Não vou pagar. Vai, senão o juiz manda bloquear o dinheiro. Sequestrar é o termo correto, né? Sequestro do numerário. Ah, eu tenho lá 20 salários mínimos para receber. Ele não pagou, o juiz vai lá e sequestra 20 salários mínimos do dinheiro da conta lá, bancária, né, da entidade. Pronto. Olha o teu dinheiro na mão. Entendido? Bacana, né? Muito legal, né? Essa vê a rapidez, puxa vida, se tudo fosse assim, né? É bem ligeiro o negócio aqui, bacana, tá? Eu só peço atenção. Não me confunda a competência do juizado, que é de 60 salários mínimos,
com pequeno valor, tá? Que você recebe sem precisar de precatório. Aí é 40 salários mínimos para o Estado, Distrito Federal, e 30 para o município. Não me confunda isso. Isso é muito importante. Já falei umas 3, 4 vezes. Eu estou repetindo para guardar bem, que aí não vai ter erro. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que tem a ver com valor, isso aqui é para pegar os espertos. Tem gente que é esperta. Tem um pessoal esperto. Olha só. São vedados, são proibidos o fracionamento, a repartição, a divisão ou a quebra do valor da execução. De modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no inciso 1, sem precatório do CAPT, e em parte mediante expedição de precatório. Entendeu? Bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. O que ele está dizendo aqui? Muito simples, meus amigos. Eu tenho lá para receber, vamos colocar assim, 160 salários mínimos que eu tenho para receber. Ô, meu rei, isso aí eu sinto muito, mas vai ser precatório, não vai? Vai. Tá bom? Precatório. Muito bem. Claro, perdão, volta. Se for 160, claro que numa decisão final até poderia, mas você já tem que entrar pedindo no máximo 60 salários mínimos. Então vamos dizer que foi 60. Tá bom. Eu entrei pedindo 60 salários mínimos. Maravilha. Ganhei. Contra quem? Contra um Estado. Então tá bom. Só que neste caso são 60, eu não vou receber em 60 dias, vou? Não, porque contra o Estado, pequeno valor é 40 salários mínimos. Então eu vou ter que esperar o precatório. Que coisa. Vamos fazer assim? Vamos dar uma dividida. Eu vou parcelar para você, viu, Estado? Te quebrar um galhão. Ó, comigo vai ser que nem na Casa Bahia. Vamos dividir, vamos parcelar isso aí, tá bom? Eu vou dividir em 2 vezes. 30 e 30. Porque eu recebo 30 agora em 60 dias e depois mais 30 daqui mais 60. Não pode, esperto. Gênio, você não pode fazer isso. Não pode. Então vamos fazer assim, ó. Eu recebo 40 salários mínimos agora, tá bom? Em 60 dias. E os outros 20 aí pode pôr para precatório. Eu espero. Também não pode. Você entendeu? Não pode. Tá? Pô, sacanagem, João. Eu queria ver se eu pegava agora. Não vai dar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não dá. Tudo bem? Bacana? Então vamos lá. Muito bem. Porque, cá entre nós, alguém pode tentar esse tipo de coisa, né? Dividir, parcelar. É proibido. Proibido. Regra clara. Tá? Agora veja bem, parágrafo 5º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecimento para pagamento, independentemente do precatório, isto é, aquele de pequeno valor, olha, então eu ganhei, mas ultrapassou o pequeno valor. Contra o Estado era até 40 salários mínimos, e no meu caso deu 50, deu 45, deu 60 salários mínimos, não sei. O pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Sim, a regra é essa. Passou de 40 salários mínimos para os estados, ou 30 no município, é precatório. Ponto. Agora, cuidado agora. Olha o pulo do gato aqui, ó. Sendo facultado, então é possível para a parte exequente, quem? A pessoa física. A microempresa. A empresa de pequeno porte. Esses são os exequentes, né? Se ele quiser, ele pode, olha agora, renunciar ao crédito do valor excedente. Olha, eu tinha 50 salários mínimos para receber contra o Estado. Puxa vida, viu? Vou pegar só para o precatório. Não. Você quer? Agora? Quer? Tá bom. Renuncia a 10 salários mínimos. Vai receber 40. Mas eu vou perder 10 salários. Vai. Aí você escolhe. E veja, pessoal, para muitas pessoas talvez compense. Vamos imaginar que eu tinha aí 50 e poucos mil para receber, eu vou receber 42. Então, de repente, né? Compensa. Porque se você for para o precatório, quanto tempo você vai levar para receber? Talvez seus filhos recebam, né? Então, você vê, a lei já fez isso para tentar diminuir o valor que o Estado vai ter que pagar, que o município vai ter que pagar, se for um pouco mais alto, né? Porque, cá entre nós, vamos ser honestos, por que ele não colocou 60 salários mínimos como de pequeno valor? Ele não colocou, né? Preferiu colocar um pouco mais baixo. Então, vamos lá. Muito bem, então ele pode renunciar ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório. Legal, né? Esse parágrafo 5º é show de bola, hein? Esse é show de bola.
para cair numa prova, é bacana, hein? Coisa bem prática essa aqui. Você não vai esquecer porque isso é legal. Olha o sexto. O saque do valor depositado, foi depositado o dinheiro, eu tenho que tirar, né? Poderá ser feito pela parte autora, o autor pessoalmente, o próprio autor pessoalmente, quem? A pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, em qualquer agência do banco depositário. E agora olha que interessante, independentemente de alvará, não precisa tirar o alvará nem nada, você vai lá e retira, acabou, tá? Boa, olha que prático. Como se alguém tivesse depositado para você ir lá e retirar. Muito bem. Agora veja o detalhe. O saque por meio de procurador. Bom, então não é a pessoa física, o advogado, ou o procurador do estado, ou o procurador do município, tá? Então, o saque por meio de procurador, ou pode ser até uma terceira pessoa que você não pode tirar, manda ela tirar para você. Pode ser. Somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, não é em qualquer banco depositário, em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não em qualquer agência, mas na agência destinatária do depósito. Já começa aqui, ó, o detalhe, tá? Não é em qualquer agência. Não é em qualquer agência. Na agência depois que recebeu o depósito. E mediante procuração específica. Não é qualquer procuração, não. Tem que ser uma procuração que dê poderes para ele ir lá e, pimba, sacar o dinheiro para você, entendeu? E veja, com firma reconhecida. Qualquer assinatura não, tem que ter firma reconhecida. Da qual consta o valor originalmente depositado e a sua procedência. Então, o sétimo ele é bem interessante, porque ele tem umas coisinhas aqui, ó, que numa prova é show de bola. Pessoal, não se enganem. Na questão que versar sobre o juizado, ele vai pegar alguns desses parágrafos ou artigos e vai colocar lá e mudar algum detalhe. Você só tem que ter sagacidade para perceber o que foi mudado. Isso não é uma questão só de decorar, mas de entender. Tá? Eventualmente você pode ter que entrar com uma ação contra o Estado, contra o município. Então, você vai estar nessa posição aqui. Tá legal? Muito bem. Muito bem, 14. Vamos lá. Os juizados especiais da Fazenda serão instalados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Muito bem. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar vara onde funcionará. Tá. Só ali para a gente não passar em branco. Agora vem cá. Isso é interessante. Cai e já caiu. Já caiu. Serão designados, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda. Ó, não vai ser um juiz de verdade? Calma. A princípio, pode não ser um juiz mesmo, né? Togado, né? A gente fala. Como a ideia aqui é a informalidade, é a rapidez de procedimentos, se você for depender sempre do juiz para fazer a audiência de conciliação, pode ser demorado, porque a agenda é lotada. Se você tiver outros para fazer isso, pode ser muito mais rápido. Agora, preste atenção. Conciliadores e juízes leigos. Mas quem? Eu, você? Olha aqui, ó, parágrafo primeiro. Os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da justiça. Bacana. Mas da onde eu vou tirar esses caras? Primeiro, conciliadores. Conciliadores. Preferentemente entre bacharéis de direito. Bom, como assim? Então ele tem que ser formado em direito. Ele não tem que ser advogado. Porque o advogado, além de ser formado em direito, ele tem que ter passado no exame da ordem, ter número no exame da ordem para poder atuar. Tudo bem? Então, preferente. Vem cá, João, tem que ser um bacharel em direito? Não. Porque a palavra é preferentemente, não é obrigatoriamente. Você me entendeu? Não é obrigatoriamente. Poderia ser um funcionário do fórum? É possível. Então, óbvio, você vai tentar algum que seja formado em direito. Tem, muitos. Mas se não tiver nenhum, pode ser um que não seja formado em direito? Pode. Se ele tiver conhecimento, geralmente tem, né? Ele atua dentro do fórum. Mas cuidado com o preferenciamento, não é obrigatoriamente, tá? E outra, os segundos, quem? Juízes leigos. Juízes leigos. Quem? Advogados. Aí tem que ser advogado. Advogado com mais de 2 anos de experiência na advocacia. Que tem uma série... Não é só formado, mas tem experiência. Que tenha experiência. Tá bom? Uma coisa é conciliador, outra coisa é o juiz leigo. Então, legal, fácil. Simples, pessoal. E cai.
Isso aqui cai, tá? Cai. É claro, preste atenção. Eles vão atuar inicialmente no procedimento do juizado, principalmente na audiência de conciliação, que muitas vezes consegue-se uma conciliação. Se não for possível, não deu conciliação, tivemos que ir para uma audiência de instrução mesmo, julgamento e tal, aí vai ter que ser o juiz. Aí vai ter que ser o juiz mesmo. Juiz, tá bom? Então, continua. Cuidado com o artigo 15 para... Cai. Isso aqui cai legal, tá? E não é difícil, né, pessoal? Bem fácil. Olha o segundo. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia. Juízes leigos são já advogados com mais de 2 anos de experiência. Eles não poderão advogar perante os juizados especiais da Fazenda Pública em nenhum local do país, enquanto não desempenhe suas funções. Quer dizer, se ele optar por ser juiz leigo, auxiliar a justiça ali no juizado especial da Fazenda, ele não poderá atuar, ser advogado em nenhuma ação no juizado de Fazenda, no juizado especial, em nenhum juizado do país. Tudo bem? Por quê? Porque não pode. Haveria aí um conflito de interesses, né? Muito bem. Boa, bacana. Então, cuidado com esse detalhe, só para advogado. Bacharel de direito, não. Até porque o bacharel de direito não pode advogar. Tudo bem? Então, aí ele traz funções aqui para o conciliador. Ó. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação, por isso conciliador. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes, testemunhas sobre os contornos fáticos, sobre o que aconteceu, né, na controvérsia. Muito bem. Não obtida a conciliação, não deu acordo. Caberá ao juiz, presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa e os esclarecimentos, que já constam dos autos. Possivelmente, já os depoimentos que foram feitos na audiência de conciliação, né? E não houver impugnação de nenhuma das partes. Então você vê que uma hora ou outra vai chegar o juiz, se não der acordo. Boa, bacana. Muito bem. Até aqui ficou fácil, né? Você vê, não teve nenhuma dificuldade, bem sossegado, bem de boa. Agora, pessoal, a gente vai tratar de uma situação bem peculiar do juizado, que são a possibilidade de recursos, né? É possível recurso? É. Lembrando agora, preste atenção, só cabe recurso do quê? Da sentença. Então, não é possível recurso sobre decisões interlocutórias, salvo isso, cautelares e providências antecipatórias. Nós já vimos isso lá atrás. Se você não lembra, volta, dá uma olhadinha, é fácil. É só você olhar e você já deve ter anotado no seu material. Vamos ao artigo 17, é o que ele fala. As turmas recursais, recurso é do sistema do juizado especial. Então, não é só dos juizados especiais da Fazenda Pública. Também os cíveis, também os criminais, tá bom? Muito bem, tem turmas recursais. Quem será? Não é um tribunal. Não é, olha só. São compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Sim, juízes de primeira instância, tal como o próprio juiz do juizado. Cada estado e o Distrito Federal vai determinar como é que vai funcionar. Mas veja, com um mandato de 2 anos, 2 anos. Então, os juízes que integrem as turmas recursais terão um mandato de 2 anos, integradas, preferencialmente, por juízes do próprio sistema de juizados. Então, preste atenção. Quando um juiz do juizado, que é de primeira instância, ele der uma sentença, eu posso, mas eu não vou mandar para o tribunal. Dentro daquele fórum, entre aspas, né, naquela comarca, os juízes daquela comarca, se possível, até juízes dos juizados, que são 3, lembra? Civil, criminal e da Fazenda. Então, juízes do próprio fórum, da própria comarca, vão ali constituir a chamada turma recursal. É eles que vão analisar os recursos contra a sentença ou contra as decisões, eventualmente, né, do juizado. Entendeu? Na própria comarca, João, sim. Olha que facilidade, né? Então, os recursos não irão para um tribunal, lá para a capital. Não. Ficam ali mesmo na comarca. Analisados. João, mas se não tiver juízes suficientes, os próprios juízes ali de primeira instância do fórum vão constituir essas turmas recursais. Tá bom? Claro que eles vão participar por 2 anos. Depois de 2 anos, tem que sair e entrar outro. Tá bom? E, se possível, que sejam juízes do próprio sistema do juizado. Porque conhecem o trâmite, sabem da informalidade que tem. Tem uma visão mais específica.
Tá bom? Bacana esse 17, hein? Olha, não tem tribunal de justiça aqui. Os próprios juízes da primeira instância que vão criar a turma recursal. Puxa, facilita, hein? Ó, parágrafo primeiro. A designação dos juízes das turmas recursais obedecerá a critérios de antiguidade e merecimento. Então, quem é que vai? Ora, vai alguém por antiguidade, o mais antigo. Depois, quando for trocar, por merecimento. Entendeu? Ora por antiguidade, ora por merecimento. Bom, aí já é outro papo. Mas é só para saber como é que formaria. Não lembro deles perguntarem, mas vamos lá. Não será permitida a recondução. São só 2 anos, tem que sair. Mais ou menos, né? Salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Como assim? Olha, às vezes a comarca não é grande. Às vezes aquele fórum, aquela comarca, não tem tantos juízes. Então não dá para você ir trocando a cada 2 anos. Por quê? Porque não tem. É verdade. Pensa comigo, você pode de repente ter um juiz civil, um juiz penal e um juiz, talvez, vara de família e um juiz do juizado. E agora? São poucos juízes. Não dá para ir trocando, renovando a cada. Então, eventualmente, haverá recondução. Tá bom? Um detalhe é que ele não define quantas reconduções, tá? Não fala. Então fala que a princípio não é permitida a recondução, salvo se não houver outro juiz na sede da comarca. O que é muito comum em cidades menores, tá bom? Muito bem. Boa. Vamos agora a um ponto interessante e mais chato. Esse, dentro, eu entendo, da lei dos juizados, talvez esse aqui seja o ponto mais, né, que mais trabalho dá pra gente, viu, pessoal? Sim. Se o cara quiser te apertar muito, talvez é aqui que ele venha caminhar. Então preste atenção. Ainda com relação a recursos, né? Preste bem atenção no artigo 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material. Veja, pode ser que uma turma recursal, num recurso, né, de uma decisão do juizado, entenda de um jeito. Enquanto que uma outra turma recursal, tratando de situação idêntica, tá? Numa análise de recurso, tem uma decisão diferente. E agora, hein? Temos um problema, né? Como é que faz? Porque, veja, tem que haver segurança jurídica. Então é interessante que as turmas recursais tenham uma uniformização. Claro que, obviamente, as turmas procuram saber o que as outras fazem, né? Para tentar manter isso aí. Mas, e se não houver? Olha, a determinada turma recursal sempre decidiu da seguinte forma. Essa outra turma agora decidiu diferente. Bom, então eu tenho mais um recurso possível. Eu vou entrar com um pedido de uniformização. Vai que, de repente, né, eu consigo aí que o meu recurso seja aceito. Olha o parágrafo primeiro. O pedido fundado, baseado na divergência, né, divergência entre turmas do mesmo estado. Então eu tenho uma turma recursal numa cidade, uma comarca, e outra turma recursal em outra comarca. E elas pensam diferentes sobre o mesmo tema, né, dentro do mesmo estado. Quem vai julgar? São comarcas diferentes. E agora? Será julgado em uma reunião conjunta das turmas em conflito. Então essas duas turmas vão se reunir e falar, como é que nós vamos decidir isso aqui? Fala o que você acha, o que você acha? Eles vão ter que decidir, uniformizar. Sob a presidência de desembargador, opa, que é do TJ, indicado pelo Tribunal de Justiça. Então, veja bem, se é turmas no mesmo estado, nós vamos reunir essas duas turmas, que cada uma pensa de um jeito sobre um determinado assunto, mesmo assunto, turma recursal. Não é mais o juiz do juizado. Houve decisão, nas duas comarcas houve decisão sobre um assunto. Mesma matéria, mesmo assunto. Tá? Só que quando houve recurso, cada turma decidiu de uma forma diferente. Estão no mesmo estado? Estão. Muito bem. Vamos reunir essas turmas e um desembargador do Tribunal de Justiça vai ser designado para presidir, ele que vai, né, controlar aqui essa reunião, entre aspas, né? E na reunião, esses juízes de primeira instância, que são das turmas recursais, vão ter que decidir. Vão ter que resolver a divergência. Claro, você vai ter votação. E o desembargador pode, né, numa dessa votar, lembra? Ele está presidindo. De um jeito ou de outro, quando uniformizar, um dos dois será o que vai ganhar, né? Uma das duas visões diferentes das turmas. No caso do parágrafo primeiro,
A reunião dos juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Claro, possivelmente vamos fazer aí utilizando a internet, né? É prático, óbvio. Mas se for de uma mesma cidade, pode. Às vezes você tem um fórum muito grande, né? Um monte de juízes, mais de um juizado especial da Fazenda, pode ter mais de uma, de repente. Tá bom? Com mais de uma turma recursal na mesma comarca. Possível. Mas vamos lá. Aí fica mais fácil para reunir, né? Parágrafo terceiro. Quando as turmas de diferentes estados, agora a coisa já mudou. Um é Pernambuco e o outro é Santa Catarina. Olha, são estados diferentes, né? Derem a uma lei federal. Aqui tem que ser específica, é lei federal, tá? Não é qualquer situação. Ele determina lei federal, tá? Interpretações divergentes. Então, turmas recursais de Pernambuco e a turma recursal de Santa Catarina, eles têm uma visão diferente, tá? Interpretações que são contraditórias. Ou quando a decisão proferida por essas turmas estiver contrariando uma súmula do STJ, acima do Tribunal de Justiça do Estado, o pedido será por este julgado. Quem julga? O STJ. Então presta atenção, duas situações diferentes. Eu tenho uma turma recursal de Pernambuco, eu tenho uma turma recursal de Santa Catarina. Os dois discutindo em recurso de uma ação que correu pelo juizado especial lá de uma comarca sobre uma lei federal. Eles analisaram os recursos e cada um entendeu de um jeito diferente. Pô, aí agora complicou, hein? Eu vou entrar com pedido de uniformização. Só que como são estados diferentes, não dá para eu pedir para o Tribunal de Justiça de um dos estados, né, decidir. Não dá, né? Há um conflito aí. Quem vai decidir? Alguém acima do Tribunal de Justiça? Qual? O STJ. Tribunal, aqui não tem jeito. Superior Tribunal de Justiça. STJ que vai decidir sobre turmas recursais de estados diferentes. É assim, pessoal. É assim. Tá? E é compreensível, né? Você não vai pedir para o Tribunal de Justiça de Pernambuco ou Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidir. Não. São dois estados diferentes. Somente o STJ vai poder. Ou quando a decisão de um desses, contrariar uma súmula do próprio STJ. Aí o STJ que decide. Ele pode até mudar, de repente, a súmula dele, não sei, né? Mas é ele que vai decidir. Beleza? Bacana, né? Você vê que isso aqui, o 18, ele é meio mais trash, mas, né? Muito bem. Olha só, o 19. Finalizando. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização, essa reunião das turmas recursais, né, para uniformizar, contrariaram a decisão das turmas de recursal, quando eles se reuniram, lembra? Um desembargador do TJ controlando ali, arrumando, muito bem. Se a decisão final deles, se a uniformização contrariar uma súmula do STJ de novo, a parte interessada, quer dizer, quem perdeu, né, na sua uniformização, pode provocar a manifestação do STJ para resolver essa divergência, que é o caso do parágrafo terceiro, né? Entraria no parágrafo terceiro. Quer dizer, no mesmo estado, vamos imaginar Minas Gerais. Então, eu tenho duas turmas recursais de municípios diferentes, comarcas diferentes, e essas turmas recursais analisaram duas sentenças, né, do Juizado Especial da Fazenda Pública iguais. Só que cada turma recursal entendeu de uma forma diferente. Muito bem. Bom, vamos reuni-los novamente, como diz o parágrafo 1º do artigo 18. Faz uma reunião dessas duas turmas recursais, presididas por um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ali eles vão discutir e vão chegar numa uniformização. Muito bem. Se a decisão final, uniformização, né? Se ela for contra uma súmula do STJ, aí, fião. Se eu perdi, eu que estou interessado nisso aí tudo, né? Eu sou a pessoa física, ou a microempresa, ou a empresa. Eu perdi. Nessa uniformização eu perdi. Ah, é? Mas foi contra uma súmula do STJ. Então o que eu faço? Eu vou provocar a manifestação do STJ. Eu vou recorrer ao STJ para que ele, então, defina isso. Percebeu? Normal, né? Nada, assim, muito fora do normal. Nada muito fora do comum. Bem legal, né? Essa parte, concordo com vocês. Essa parte é um pouquinho mais chata, tá? Essa parte é um pouquinho mais chata. Mas, entenda, não é o fim do mundo. Você concorda comigo? Não é o fim do mundo, tá? Vamos continuar? Vamos lá. Olha só agora, pessoal.
eu quero que vocês atentem que essa parte, ela é a mais chatinha aqui que nós temos dentro da lei do juizado, tá bom? Então, por isso o meu carinho aqui com esse pedaço. Se vocês quiserem complicar muito, é aqui. Então vamos lá. Ainda com relação a essa situação, eu vou pedir a manifestação do STJ. Muito bem. Eventuais pedidos de uniformização fundados, baseados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ. Naquelas situações, lembra, tem turma recursal em tudo quanto é comarca do país, né, em vários estados. Lembra que houve uma divergência de turma recursal que envolve o STJ, nas formas que eu coloquei, de um jeito ou de outro. Se enquanto o STJ vai ter que analisar aquela uniformização que foi feita nas turmas recursais, aparecer em algum outro estado ou outra comarca, novamente, uma situação como aquela, as turmas recursais vão ter que ficar paradas. Não, elas não vão poder decidir o seu recurso. Por quê? Porque essa questão o STJ vai estar analisando. Eles é que vão analisar para uniformizar. Então, esse teu recurso contra a sentença aqui do juizado especial da Fazenda Pública desta nossa comarca tem que ficar esperando, vai ter que ficar retido nos autos, aguardando até que o STJ se pronuncie, defina como é que vai ficar a história. Bem justo, né? Porque já pensou? Porque enquanto o STJ está decidindo, outras ações deverão estar pipocando, digamos assim, né, nos outros juizados especiais. E aí, se houver recurso para a turma recursal, a turma recursal vai falar, nós não podemos analisar, vamos ter que esperar até o STJ decidir sobre isso. Vamos aguardar. Vai fazer o quê? Paciência, né? Uma situação que pode tornar burocrática e demorada, mas é o que há, se houver essa situação. Olha o parágrafo segundo. Nos casos do CAPT, o CAPT é essa questão do 19, tá bom? Em que a uniformização decidida é contra uma súmula. Muito bem. Presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator, lá no STJ, né, de ofício ou a requerimento do interessado, poderá conceder medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Quer dizer, ele, na verdade, está criando mais uma situação. Dependendo do caso concreto, se for muito plausível o direito que você está falando, não chega a falar em verossimilhança, mas é plausível. Ou, quando houver, e aqui eu acho mais fácil, dano de difícil reparação. O juiz suspende tudo, para tudo, até a gente decidir. Para que ninguém saia perdendo aí. Tá bom? Seria isso. Eu acho que a própria paralisação para a pessoa física, ou para a microempresa, pequena, já pode gerar problemas. Mas, paciência. Suspensão, né? Suspensão. Se necessário, o relator... Lembra que nós estamos agora falando... Parece um pouco de recurso, né? Lembra? Agravo de instrumento. Estão lembrados? De outros recursos? Tem um relator que vai analisar primeiro, né? Então. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou o presidente da turma de uniformização, que é o desembargador, lembra? O desembargador lá do TJ, daquele estado. E nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público no prazo de 5 dias. Aqui nada de muito especial, né? Ele tem que pedir informação, ele vai ter que ouvir as partes, óbvio. Você tem que decidir, né? Tudo bem fácil. Olha o quinto. Decorridos os prazos referidos no artigo 3º, 5 dias, o quarto foi vetado, então, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos. Quer dizer, aqui a intenção é dar uma agilidade para situações oriundas dos juizados, que tem que ter velocidade, né? Porque vai ficar no STJ esperando até quando? Então, ele vai colocar na pauta da sessão, dando prioridade, preferência, sobre os outros feitos. Exceto os processos com réu preso. Se o STJ está vendo analisar. Hoje nós temos aí 10 processos com réu preso. Não, mas põe de lado, vamos olhar ali a uniformização da turma recursal do juizado. Não, não pode. Réu preso tem que ver primeiro. E também os habeas corpus e os mandados de segurança. Então, você vai ter preferência na sessão do STJ para analisar essa divergência, digamos assim, né, de súmula, ou a uniformização de turmas recursais. Vai ter preferência sobre as outras ações, a não ser quando for réu preso, habeas corpus ou mandado de segurança. Nesses 3, não. Primeiro vê as ações que envolvam réu preso, habeas corpus e mandado de segurança.
E depois, então, é que a gente vai ver essas questões aí da uniformização de turmas recursais. Tá legal? Os termos são pomposos, mas agora que a gente entendeu, ficou mais fácil, né? Percebeu? Então, cuidado com essas exceções, tá? Cuidado com as ressalvas, tá? Tem preferência mais ou menos. Você notou, né? Essa preferência sobre todos os demais feitos. Mas isso é meio relativo, tá? Muito bem. Tem aqui o ressalvado, ó. Parágrafo 6º. Publicado o acórdão respectivo, quer dizer, a decisão lá do STJ, os pedidos retidos, a parágrafo 1º, tudo que ficou parado nas turmas recursais pelo país afora, serão apreciados pelas turmas recursais, que poderão exercer o juízo de retratação, isto é, voltar atrás e mudar a decisão deles, lembra o juízo de retratação, ou declararão prejudicados. Olha, isso aqui já está prejudicado, porque o STJ já entendeu daquela forma, pronto, então não vamos nem decidir. Se vincularem uma tese que não foi acolhida pelo Superior Tribunal. Então, o tribunal não aceitou, o Superior, o STJ, né, não acolhe. Pronto. Então, os tribunais, as turmas recursais que decidiram de um jeito podem se tratar ou declarar a decisão aí, ou o próprio recurso prejudicado. Pronto, resolvido. Tá tudo certo. Beleza? Bom, como eu falei, essa parte é um pouco mais chata. É a parte chata dos juizados. Não costumam pedir tanto, justamente porque nós estamos numa fase muito mais, né? Recursos junto à STJ, uniformização de turmas recursais. Mas se o cara quiser complicar muito, pessoal, na prova, na questão, é aqui que está o problema que pode realmente atrapalhar. As demais, você percebeu, as demais análises sobre as regras do juizado são simples, né? Não tem dificuldade, tá bom? Vamos lá. Artigo 20. Finalizando. Os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expediram normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Pedido de uniformização e recurso extraordinário, vamos lá, né? Lembre-se, isso aqui é com relação às decisões das turmas recursais, que poderá ser feita com a reunião das turmas, com a presidência de um desembargador do Tribunal de Justiça, por isso que fala em Tribunal de Justiça aqui, ou com a participação do STJ, se essa decisão de uniformização contrariar uma súmula do STJ. Agora, quando você fala em recurso extraordinário, eu já comentei isso nas nossas aulas de recurso lá do Código de Processo. Falou em recurso extraordinário, é Supremo Tribunal Federal, é batata. Recurso extraordinário é sempre para o Supremo Tribunal Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, como é que é, João lá? Hein? É o recurso especial. Falou recurso especial, STJ. Falou recurso extraordinário, STF. Isso aqui é só para recapitular um pouquinho sobre as nossas aulas de recurso lá do Código de Processo. Tá bom? Muito bem. E para fechar, o recurso extraordinário, que é no STF, para os efeitos dessa lei, será processado e julgado segundo estabelecido no artigo 19, além de observando de normas do regimento próprio do STF. Então, se houver, preste atenção, um recurso extraordinário contra uma decisão de turma recursal, é possível? É. E olha que é um baita pulo, hein? Olha que é um baita pulo. Porque eu vou ter uma decisão de uma turma recursal na comarca, e em vez de eu ir subindo, não, eu posso ir direto para o STF. É possível. Tá? De qualquer forma, como é que vai ser o trâmite? No formato do artigo 19, que nós já comentamos com vocês aqui. Ó. Como se fosse lá no STJ, né? Analisando uma controvérsia de uniformização que vai contra a sua súmula, né? Súmula do próprio STJ. Tudo bem? Bacana? E claro, vai seguir aí o regimento próprio do STF. Tá? Bacana. Muito bem, pessoal. É isso que nós tínhamos aí de importante, de relevante a respeito da lei do juizado especial da Fazenda Pública. Veja, você percebeu que não é difícil. Não, é um tema interessante, fácil. Depois que nós vimos tudo lá do processo civil, você percebe que essa lei é bem sossegada, né? Comparando
com tudo que nós vimos no Código de Processo Civil, é bem sossegada, assim, tá? E alguns detalhes até que chamam bastante atenção e que eu creio vai facilitar você a definir a resposta certa. O que tem de mais, assim, relevante, digamos, mais complicado, talvez, é essa questão de problemas junto às turmas recursais, tá? Aí tem alguma problematização, aí dá para complicar um pouquinho, mas também não é o fim do mundo, viu, pessoal? É até, para dizer a verdade, como sempre eu digo, é até bem lógico. Tem uma lógica, né? Tá? Procedimental, digamos assim. Mas eu acredito que com esse nosso bate-papo, com esse nosso comentário, você está preparado. Claro, por favor, não se esqueça o que eu sempre falo. Né? Você tem que ir à lei seca, ler essa lei seca. Faça ali ressalvas para o seu marca-texto, analisando o texto legal. Se quiser, faça um pequeno resumo. Tudo bem? Pode até fazer uma pequena linha do tempo, caso queira, como a gente já fez lá. Né? Vai ser bem pequenininha essa. Mas eu creio que não traga maior dificuldade. Claro, porque você já sabe todo o conteúdo do Código de Processo Civil. Então você percebeu que essa lei do juizado se tornou bem sossegada. Tá bom? Muito bem. Espero que tenha sido útil, que você tenha conseguido compreender. Assista quantas vezes quiser essa aula. Vá ao seu material didático, tá bom? Estude com muito carinho, tá? E no momento da prova, tomara que você encontre a solução. Acredito que sim, não vai ter dificuldade. Tá certo? Um grande abraço a todos. Muito boa sorte. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal. Até lá. Tchau, tchau para vocês.